o apoio necessário às mães para que esse processo ele ocorra da melhor maneira possível. E para conversar conosco sobre esse tema tão fundamental para a saúde dos bebês e das mães, nós recebemos aqui no estúdio o doutor Samir Kassar, ele que é médico pediatra, vai nos ajudar, né, doutor, a entender melhor os benefícios do aleitamento materno e como todos nós podemos contribuir para esse cuidado, porque ainda tem muito mito envolvendo a amamentação, né, doutor? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. A amamentação, eu sou pediatra, né? Eu sou pediatra há 37 anos, né? E, além de pediatra, eu sou neonatologista. Neonatologista é aquele médico que trata crianças até 28 dias de vida. Então, é o período realmente da amamentação. A amamentação é uma ação de saúde eficaz e barata. Então, é uma ação que reduziu a mortalidade infantil. Só que existe realmente muitos mitos. E o mito, e é que eu vou explicar aqui a vocês, muitas vezes um dos mitos é o meu leite é fraco. Isso é danado, né? Esse é o mais comum que a gente escuta das mães. Eu já digo que não existe leite fraco. A sensação de que o leite é fraco é porque a criança não fica saciada por muito tempo, é isso? Isso, mas aí o pediatra, não só o pediatra, o médico da família, tem que dar o conforto para a mãe, porque ele vai provar para a mãe que o leite não é fraco ao pesar o bebê. Então, quando ele vai na consulta, nós temos uma expectativa quanto o bebê tem que ganhar num período de tempo. Então, a gente mostra para ela que ele alimentou e que ele ganhou o peso adequadamente, e a gente prova ela pelo peso que ele ganhou o peso adequado, então o leite não é fraco. Então, não existe o leite fraco. Agora, o que existe é você explicar à mãe, muitas vezes, pode existir alguns problemas na técnica da amamentação. Acho que esse talvez seja o ponto que os profissionais de saúde têm que orientar. E a mãe já pode saber, né? Então, essa orientação pode vir já desde o pré-natal. Então, às vezes, ela é durante o pré-natal, o próprio obstetra, ou uma consulta com o pediatra antes do nascimento. Acho que hoje em dia existe a consulta de pré-natal com o pediatra. Ele já orienta toda, dá o conforto, explica a ela o que seria a boa pega. E que acho que a grande dificuldade da amamentação, às vezes, por incrível que pareça, a gente tem que ensinar como é que o bebê tem que pegar adequadamente no seio da mãe. Se pega errado, também prejudica ali a saúde da mãe, né? O mamilo pode ficar realmente ferido. Isso. Aí, na hora, o que acontece comigo, eu mando a mãe na consulta, mãe, coloque o seu filho, e aí a gente, na hora da consulta, faz as correções, né? Porque essa má pega é que muitas vezes vai dar esse problema, e que aí que começa os problemas. Ela vai dar rachadura, como você falou, e aí essa rachadura muitas vezes dói, a dor leva à diminuição da produção, e às vezes ela diz assim, eu tenho um pouco leite, é outro mito, né? Então, o pouco leite, ele aumenta quando o bebê suga no próprio peito, né? E o outro problema é usar bicos, que eu acho que é aí que atrapalha no início de uma amamentação. Não deve usar chupetas artificiais, né? Que ajudem a mudar, obviamente, a sugação que a criança faz de forma natural. E a prova de que o elemento do leite para a relação da vida com a criança, ela é realmente divina, é que logo após o parto, né, após ali as primeiras medidas de limpeza da criança, preparação, mãe já se recuperando, já coloca para amamentar. Descobri isso como pai. Eu achei que tinha um intervalo, mas não, logo de primeira já tem esse contato. E é ali que naturalmente nasce o vínculo mãe e filho em relação à amamentação. Isso, perfeito. Acho que quem fez isso, existe a primeira hora do bebê, e essa hora, o incrível que pareça, o bebê está com a sucção mais aguçada. Você não pode perder essa oportunidade. Até para fazer corretamente. Isso. Então, você já ali no momento, logo depois do parto, você ele faz os cuidados iniciais do bebê, e se não tiver nenhum problema, ou a criança estiver bem rígida, com boa vitalidade, você já coloca ali, e aí essa sucção da primeira hora, ela é realmente perfeita. E há estudos mostrando em que quando é feito isso, a permanência da amamentação a posteriori vai ficar mais... você vai conseguir um maior êxito. Em que momento o leite, doutor, ele adquire mais capacidade de produção?
é após as primeiras semanas, porque eu vejo que as mães que não têm dificuldade de amamentar em público, a qualquer momento ela já está ali com a mama preparada para dar para o seu filho. Isso só tende a aumentar isso, o próprio organismo feminino, ele vai obviamente se renovando para produzir mais? Isso é autorregulatório. Quando o bebê suga no peito da mãe, ele vai sugar o que já está ali preparado naquela mama. Então, mas o ato dele sugar naquele momento está liberando um hormônio chamado prolactina, e que está preparando a refeição para a próxima vez. Olha só. Entendeu? Ou seja, tem que ter a mamada para ter mais produção. Então ele está mamando o que já está pronto, o que já está ali na mama, mas na hora que ele está sugando no seio da mãe, está sendo preparada a próxima refeição dele. E é importante que naquele bebê que a mãe que acha que o leite é fraco, que o bebê mame bem uma mama e seque ela completamente para oferecer a outra. Porque no final de uma mamada é que está a parte mais gordurosa do leite e vai fazer ele ficar mais saciado, ele vai relaxar mais, vai até, inclusive, cochilar, dormir mais um pouco, né? Isso é tão interessante, não sei se vocês sabem disso, é uma coisa bem marcante. No Brasil, na época da colônia, existiam as amas de leite. Perfeito. As mães negras amamentavam o filho da branca, porque a mãe branca não queria, por questões estéticas, né? Por preguiça, podia assim dizer. Então, quem ia primeiro no seio da mãe negra, né, era o filho da branca. E depois, quando o filho da branca estava saciado, mas aí o senhor do engenho não entendia, porque o filho da mãe negra era mais robusto. Era mais gordo porque ele pegava a parte melhor do leite materno. E fisicamente desenvolvia mais rápido, né? Pé no chão, pé descalço, começava a andar mais rápido. E para ilustrar isso que falou aqui o Dr. Sami Kassar, algumas pinturas de óleo que representam essa época mostram a ama de leite com o dela em pé, segurando na mama, e ela com o da ama, né, no caso da patroa, no braço, com todo carinho, para dar o outro peito. Então, essa imagem me marcou muito quando eu comecei a estudar. Quem é essa figura? É a ama de leite, que obviamente criou aí várias e várias gerações. Bom, quando a gente fala em amamentação, esse assunto desperta muita discussão, até porque tem muita gente que romantiza esse período e não é um período fácil para todo mundo, que passa tranquilamente por todas as mulheres. Muito pelo contrário, tem mulheres que sofrem bastante durante a amamentação, sentem muita dor para amamentar, especialmente nas primeiras semanas. Então, o que o senhor diria para as mulheres que nesse momento estão passando por esse período mais difícil e já pensando talvez em desistir? Realmente o início da amamentação para algumas mães é às vezes um pouco mais complicado. Então acho que tem que ter o apoio. Eu acho que o que falta mais é o apoio. Porque alguns problemas podem acontecer. A gente pode dizer assim que nem sempre vai ser assim a mil maravilhas, assim, vai ser tudo muito perfeito. Algumas realmente parece ser mais fácil, para outras não. Então acho que aí tem que ter o apoio. O apoio da família, o apoio do marido e o apoio de algum profissional de saúde, que não pode ser que seja médico, pode ser que seja enfermeiro, pode ser que seja até o agente de saúde. E aqui em Alagoas nós temos na Santa Mônica, né? Tem lá um local, o banco de leite. Né? Então o banco de leite tem profissionais assim capacitados para isso, né? Mas acho que a gente tem que lembrar os benefícios. Acho que é uma coisa que faltou falar. Os benefícios são inúmeros, tanto para a criança como também para a mãe. Para a criança diminui a possibilidade dela ter doenças, principalmente diarreia, pneumonia, alergias, né? E para a mãe também diminui o índice de câncer de mama, por incrível que pareça. A mãe que amamenta depois do acompanhamento. E também tem um ponto de vista econômico. Então, do ponto de vista econômico, o leite humano, ele é exclusivo até o 6º mês. Então, a mãe não precisa dar nenhum outro alimento, nem água, nem chá. E ele é completo para desenvolver uma criança plenamente até o 6º mês. E tire da cabeça aquela ideia, já amamentei agora... Tem 1 hora, não vou dar mais o peito pro menino, não. Só daqui a 3 horas que ele pode mamar de novo. Não tem mais isso, né? Mas quem implementou isso, né, que serviu até de repercussão nacional,
foi uma indústria multinacional que se instalou aqui no Brasil desde a década de 20, 30, no final dos anos 20 e início dos anos 30, né? E aí, com o aumento da tecnologia na década de 40, com a propaganda, eles lançaram essa ideia de que o leite era fraco e o leite deles era mais completo. E aí, infelizmente, essa cultura pegou, eu fui vítima disso, fui amamentado, mas depois passei para esse leite também artificial, não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda. A falsa informação de que você tem um tempo mínimo para ter uma outra para dar uma outra mamada. Foi uma fake news. Fake news completa, né? Já não existe. A hora de amamentar é quando o bebê quiser, né, doutor? Realmente é a livre demanda. Não tem um horário. O bebê a hora que quiser. E pode ser de hora em hora. A hora que o bebê quiser. Mas isso que você está falando é uma coisa importantíssima, porque realmente foi quando veio a indústria alimentícia, fez propaganda e foi o grande competidor, né? Só que isso aí teve muitos problemas, né? Porque mataram bebês, podia assim dizer. Verdade. Porque na hora que preparavam leite artificial, usavam água contaminada, a higiene da mamadeira. Então, eu fui de uma formação em que não se deixava a indústria fazer propaganda para os estudantes nem para os residentes. Assim, Alcançou. Mas só que isso aí, olha o que acontecia naquela época. Alguns pediatras, o pediatra, a mulher estava grávida do pediatra. Essa indústria dava todo o kit para o pediatra não ter experiência para depois ele passar, né? Que isso aí é proibido hoje em dia. Olha só, tá vendo como é o assédio? Pois é, as fake news do passado ainda prevalecem. Dr. Samir Kassar, foi um prazer conhecê-lo, médico pediatra, destacando a importância do leite materno. Eu tenho uma história pessoal de uma pessoa próxima que ela não podia gerar filho. Aí ficou na fila da adoção. Quando conseguiu a adoção com uma criança, com idade ainda de amamentação, acredite, essa mãe produziu leite. Então isso para mim foi uma coisa assim, milagre, né? Acontecendo na frente assim, impressionante. Eu digo para toda mulher, assim, para você ver como isso é divino. Realmente... um dos momentos mais lindos da vida da mulher, mãe, que passa por uma gestação. É óbvio que se você está sentindo dificuldade nesse momento, calma, que vai passar, normalmente passa. E se não passar também desencana, tá? Desencana, cumpre o teu papel, faz de tudo pelo teu bebê, mas não fica também nessa pilha. Acho que a gente tem que ir até o nosso limite, né, doutor? Acho que o bem-estar da criança e da mãe aqui é o principal. Agradecer ao doutor Samir Kassar, que gentilmente acordou cedo, né, doutor? Para vir dar entrevista aqui no Jornal da Mix. Obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. E foi ouvido por alguma mãe amamentando, né? E ela com a certeza de que estava fazendo algo correto. Prazer vê-lo. Sucesso. Boa semana. Atenção, amantes de viagens agora, hein? Vocês gostam de viajar? Já estão sabendo da promoção?